Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui nesta igreja mais uma vez. Quão bom é rever os irmãos. Rever Marinei, não é que tanto tempo, né? Se passou um ano longe daqui. E quão bom foi ouvir você cantar, né, Marinei? Quão bom. Me levou, né, a cada década, uns 30 e tantos anos. Viu? Com certeza. 40. E 40 já? Não, mas eu acho que não. 39? Eu entrei na igreja, né? Ah, que você entrou. Então tem isso mesmo. Eu tenho 42, que estou na igreja, então é isso mesmo. E remontou aquele tempo do triunfante. Era vocês, eu acredito que aqui, a irmã Rita acho que não conheceu não, George não, acho que ninguém, né? Somente eu aqui tive esse privilégio, viu? De lembrar do triunfante, era Marinei, Esté e irmão João Rocha. E eu lembro até de uma frase que Itajaci uma vez me disse, eu trabalhava lá na TEL, não sei, ele andou lá e a gente conversando, e ele disse que o triunfante surgiu e que nasceu para triunfar. Eu lembro muito bem dessa frase dele, nunca esqueci. E aquela música que vocês cantavam, falava do sacrifício de Jesus. Quem compôs foi Manuel Gonçalves. Lembro de tudinho, viu? Era lindo, viu, esse trio cantando, era bonito demais. No dia que eles iam cantar lá na igreja, eu já ficava, todo mundo ficava na expectativa, porque era muito, muito bom ouvi-los. Irmãos, repetindo aqui, muito bom estar nessa igreja mais uma vez. Ter ouvido esse louvor de Marinei, né, um louvor muito bonito também do Arte Trio. Eu nem sabia se assim que a pessoa solava, né? Essa música, não sei, mas perfeito, viu? Perfeito. Deus foi louvado e nós fomos edificados, com toda certeza. E nós vamos agora inclinar as nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus, pedindo o Espírito Santo para a mensagem que Ele vai nos enviar nesta noite. Vamos orar? Maravilhoso Deus, glorioso Pai Celestial que habita nos altos céus, quão bom, Senhor, é estar na Tua casa nesta noite. Amém. Quão bom é termos a oportunidade de Te adorar, meu Deus, mais uma vez. Quão bom, Senhor, é sentir a Tua presença em nossas vidas. Pai Santo, neste momento nós Te pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, o guia, meu Deus, dele, para a mensagem que o Senhor está nos enviando nesta noite. Que os nossos corações sejam receptivos para recebermos a Tua palavra. E com certeza a Tua palavra irá edificar as nossas vidas mais uma vez, porque ela não volta vazia. Fica conosco nesses momentos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós Te agradecemos. Amém. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não é um livro assim tão fácil de encontrar, né? Mas também não é tão difícil não. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, às vezes eu troco Efésios, qual é o que vem primeiro, se é Gálatas ou se é Efésios, mas parece que é Gálatas, né? Efésios e logo depois é Filipenses, não é isso? Encontraram? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, a Bíblia nos ordena o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições.
É o conselho que o apóstolo Paulo está nos dando nesse momento. E nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, mas que nós apresentemos a Deus as nossas petições. Nós não vamos falar especificamente sobre oração, mas existe uma área na nossa vida que todos nós vivenciamos, que é a questão da ansiedade. Então nós vamos nos ater especificamente sobre essa palavra, não é? Ansiedade. E ele começa dizendo que nós não devemos andar ansiosos. Mas o que é ansiedade exatamente? O que significa esta palavra? A definição mais simples, né, para a ansiedade é atormentar-se com pensamentos negativos e dolorosos sobre possíveis acontecimentos no futuro ou possíveis consequências de acontecimentos do passado. Então, tudo isso, essas coisas, nos tornam ansiosos, né? Eu estava até ali sentada, uma coisa que nos torna ansiosos é isso aqui, viu? Essa máscara. Ou não? Eu estava sentindo ali. Meu Deus, eu vou falar sobre ansiedade e eu estou sentindo isso aqui. Por quê? Porque ela sufoca. Você sente você se sente incomodada, né? Mas louvado seja Deus, porque as coisas estão caminhando e um dia, pela graça de Deus, nós vamos ficar livres dessa ansiedade. Concordam? Então, ansiedade é isso, né? Pensamentos negativos e também certas coisas que a gente sente dentro do nosso ser, como eu falei aqui na questão da máscara, né? Ela nos torna ansiosos, sim. Torna. Bom, ansiedade não é simplesmente nos prepararmos para o dia de amanhã, é ser acometido de um medo irracional, porque muitas vezes é uma coisa irracional. Você sente aquilo não de uma maneira racional, mas de uma maneira irracional. E muitas vezes, quando a gente para refletir sobre essa ansiedade que a gente está sentindo, a gente percebe que não faz muito sentido, né? E nós devemos tirar essa ânsia do nosso ser, porque às vezes ela até é desnecessária. Então existem situações em nossas vidas que nós temos que trabalhar esse aspecto, não é? E a preocupação ou ansiedade, na verdade, é o medo em sua forma mais comum e prolongada. Ela pode, a ansiedade pode ser uma coisa momentânea, como pode ser uma coisa que se arrasta. Isso vai depender da maneira que a gente vai administrar isso aí. Bom, eu estou ansiosa, eu estou sentindo isso, está perturbando minha vida, então eu vou trabalhar em cima disso. Para aqui, especificamente, clamando a Deus, né, para Ele porque tudo que a gente faz na nossa vida, o fazer, o pensar, o agir, toda a nossa vida deve estar voltada para Deus, porque nós somos dependentes dele, aliás. Nós somos dependentes de Deus. Devemos viver sob a proteção, sob a direção, sob tudo aquilo que Deus é. Ele é tudo. E nós somos menos que nada. Por isso que a gente deve sentir, não é? Essa necessidade premente de Deus em nossas vidas. Nós vamos falar aqui alguns aspectos que nós devemos para que a gente trabalhe essa questão da ansiedade. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, nós devemos trocar a ansiedade por prioridades corretas. Trocar a ansiedade por prioridades corretas. Como isso? A Bíblia dá uma resposta para isso. Sabe o que está escrito em Mateus 6,33? Eu não sei. Bom, é bom. Porque às vezes a gente cita assim muitos versículos e toma tempo, mas a palavra de Deus, ela vale a pena a gente estudar. Então, em Mateus 6,33, encontraram?
está escrito o seguinte: buscai, eu acho que muita gente sabe até se decorar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja só, é primordial, é vital que a gente busque a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E eu gosto muito de fazer uma aplicação com relação a isso. Quando Deus diz aqui buscar em primeiro lugar, é em primeiro lugar mesmo. E isso eu levo sempre para a questão do buscar a Deus assim que a gente acorda. Esse é o ideal. Ninguém pense que, porque se a gente não fizer isso, eu digo para vocês que eu pratico isso desde assim os meus primeiros tempos, né, de que entrei na igreja, eu pratico isso. Aprendi na revista Adventista numa sessão chamada Hora Tranquila. Alguém vivenciou isso? Mas quando eu descobri aquilo, assim, foi um tesouro na minha vida. E eu me propus e me determinei a colocar verdadeiramente aquilo em prática e até hoje. Faço prática, certo? E buscar mesmo em primeiro lugar é acordar quando abrir os olhos, se você quiser, de imediato, quer dizer, a gente sempre costuma, quando a gente acorda, se ajoelha, ora, né? Não é isso? A prática do cristão é essa, né? Mas se você tiver que ir ao banheiro, quiser tomar um banho, contanto que você faça a prioridade, a busca de Deus em primeiro lugar mesmo, né? Prioridade absoluta. Uma coisa que a gente deve atentar para isso é que, não, aí acorda, né? Quem vai trabalhar, e eu digo para você o seguinte: trabalhei, passei 27 anos trabalhando, aposentei, mas durante todo esse tempo pratiquei isso aqui. Era fácil? Era não. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, viu? Quando eu trabalhava, eu acordava 4 horas da manhã para ter o meu encontro com Deus. Isso era a minha vida e continua sendo. Continua. Então, buscar a Deus em primeiro lugar é a coisa mais importante. E não deixar para depois. Porque depois, às vezes o dia passa e você não consegue. E se chegar à noite antes de dormir, eu vou fazer antes de dormir. Faz não, sabe por quê? Porque você não consegue, porque você está cansada do dia, do trabalho, de tudo que você vivenciou, e você vai fazer uma hora tranquila cochilando, né? É perfeita, vai ser perfeita essa hora tranquila? De jeito nenhum. Então é colocar mesmo em prática, buscar a Deus em primeiro lugar. O outro aspecto é trocar a ansiedade por conceitos racionais. E Jesus falou de maneira racional com os discípulos quando ele disse: veja os campos, veja as flores. Por favor, abram aí a Bíblia no capítulo 6 de Mateus, versículos 25 e 26. Mateus 6, 25 e 26. Vocês já estavam lá em Mateus, né? Então, vamos lá. Então, alguém quer ler aí? Vamos, para nos ajudar. Leia, Rita, fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Que lindo, né? Veja aí o que Jesus está dizendo. Ele manda a gente ver os campos, ele manda a gente olhar as flores, ele manda a gente olhar as aves. O que é que ele está fazendo? Ele está deixando isso como um exemplo para as nossas vidas, né? A natureza, ela serve de exemplo para a gente, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. É importantíssimo nós trocarmos a nossa ansiedade pelos conceitos racionais que Jesus nos apresenta aqui nessa passagem bíblica, né? Trocar a ansiedade. O outro aspecto é trocar a ansiedade por perspectivas acertadas. Devemos sempre nos fazer 2 perguntas quando sentimos que estamos começando a ficar ansiosos. E às vezes a gente pergunta: o que pode dar errado?
E qual será a gravidade da consequência do imprevisto? Acontecem imprevistos nas nossas vidas? Com certeza. Todas as pessoas passam por isso, né? Situações imprevistas. Só que isso não deve contribuir para que a gente fique numa ansiedade tal que venha até prejudicar a nossa saúde, né? Não devemos, e também a nossa espiritualidade. Então nós devemos, sentir ansiedade sim, mas nós devemos administrar, nós devemos tratar isso de uma maneira, repetindo, que não venha a trazer transtornos para a nossa vida. O outro aspecto é trocar a ansiedade pela esperança. Como isso é bonito, irmãos. Trocar a ansiedade pela esperança. O salmista escreveu lá no Salmo 25, no versículo 3. 25, versículo 3. Ele diz o seguinte: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Veja que bonito, né? Quando a gente espera em Deus, existe uma esperança dentro de nós, não é isso? E ele diz aqui: com efeito dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. O outro está no Salmo 31, versículo 24, que diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Deus quer que nós sejamos fortes, né? Inabaláveis em certas situações das nossas vidas. Lá, quando eu escolhi daquelas passagens, quando eu falo com Josué, ser forte e corajoso. Todo cristão necessita disso. Ser forte e corajoso nos momentos que se fizerem necessários. Enfim, a nossa vida, né? A nossa vida assim, o cristianismo, a nossa vida, ela tem que pautar por todas essas diretrizes que Deus nos dá em sua palavra. Porque somente assim nós podemos ter uma vida espiritual, né? Uma vida espiritual assim concreta e progressiva. Nós não podemos parar em certos aspectos da nossa vida. Então, ser fortes e revigore-se o vosso coração. A esperança, no sentido bíblico da palavra, é muito mais que o desejo de que tudo dê certo. É o fundamento sobre o qual construímos nossas expectativas. É o próprio Cristo. A esperança é o próprio Cristo, a palavra dele e o caráter dele. Ele é nossa esperança. Eu lembrei agora até, veio na minha mente agora repetindo, é uma música de Alessandra Samadeu, que ela canta: a esperança é Jesus, né? Linda essa música. A esperança é Jesus. E eu não lembro agora assim detalhes, palavras, mas é uma música que nos traz assim conforto, nos traz esperança, né? Ele é o caminho, lembrei agora, ele é o caminho, ele é a vida. Então Jesus é tudo isso e muito mais. E nós devemos ter Jesus como a máxima esperança da nossa vida. Trocar a ansiedade pela consciência da presença de Deus é outro aspecto. Aqui nós podemos lembrar daquela passagem de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado aqueles dois discípulos que iam no caminho de Emaús, né? Eles vivenciaram tudo aquilo que Jesus viveu, sofrimento de Jesus e ali a crucificação de Jesus. Tem gente que eu não sei, viu? Depois eu aprendi esse negócio de crucifixão, que é uma coisa que eu tenho vontade até de pesquisar isso aí, certo? A origem da palavra. Mas durante toda a minha vida eu aprendi a palavra crucificação. E crucifixão, isso aí foi uma coisa que eu vi depois na igreja adventista e até agora eu não sei assim por que houve isso. Precisa que a gente estude, no caso, linguística, né? No caso, não. Etimologia da palavra, muito bem. A etimologia da palavra, para a gente saber realmente com porquê, né? Porquê. Isso aí eu não tenho como explicar a vocês, eu sou uma curiosa e eu tenho que fazer isso. Por que mudaram isso aí? Mas eu continuo vendo assim, livros, tudo, a palavra crucificação.
Bom, então os 2 discípulos, eles iam ali, depois da morte de Jesus, né, ansiosos, sofrendo por causa da morte de Cristo, e eles iam ali, né, conversando e lamentando como é que pode ter acontecido isso com Jesus. E que lindo, o que foi que aconteceu hoje? Jesus aparece ao lado deles, né? Apareceu ao lado deles e fez uma pergunta: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão assim, né? Aí eles pensaram que estava falando com uma pessoa qualquer ali, né? Que chegou, eles não sabiam que era Jesus. Aí ele disse: só você não sabe. Eu não lembro se ele falou você, não estou lembrada, viu? Mas eles fizeram essa pergunta: só você não sabe, né, o que foi que aconteceu com Cristo, né? E quando Jesus falou, né, quando ele disse, não lembro exatamente, aí foi que os olhos deles foram abertos e eles viram que era Jesus. E Jesus sumiu ali, não foi? Então, esse relato nos mostra que nós devemos trocar a ansiedade pela presença de Deus. Trocar a ansiedade pela presença de Cristo em nossa vida. No aspecto assim diário, né, do nosso viver cristão. Trocar a ansiedade pela ação. É muito importante isso também. Isso me faz lembrar, trocar a ansiedade pela... Eu lembrei até que o Senhor estava assim, revisando, né, a mensagem e tudo, e eu lembrei de uma pia cheia de prato, uma dona de casa para lavar uma pia cheia de prato. Eu já andei em casas, na minha eu não deixo não, viu, gente? Eu não deixo de jeito nenhum. Lá em casa é o seguinte: sujou, lavou. Nunca deixei, nem para o mesmo momento, nem para durante o dia, e nem para o outro dia, pior ainda. Deixar mas eu já vi casas, né? Você chegar assim e encontrar a pia cheia de pratos sujos. Eu sei não. Aí, o que é que isso gera ansiedade? Com certeza. Gera ansiedade. Qual é melhor? Você pegar, lavar terminou o almoço, né? Lavar tudinho, do que você ir sentar numa cadeira de balanço, às vezes vai assistir TV, vai fazer qualquer outra coisa e tá lá a pia, e você fica naquela expectativa, causa uma ansiedade. Que horas eu vou lavar? Não, gente, nada deve ser deixado para depois, nada, né? A questão da procrastinação, e a gente traz isso na vida prática e também na nossa vida espiritual. Para aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não se converteu, nós sabemos, a procrastinação é perigosa. Até para nós que conhecemos a palavra de Deus, que muitas vezes a gente omite, às vezes a gente relaxa, né, a nossa vida espiritual. A questão da busca, do buscar a Deus em primeiro lugar, né? Não, eu vou deixar para depois, Não, nós devemos, tudo o que for com relação à nossa vida espiritual, nós não devemos procrastinar. Nós devemos nós devemos verdadeiramente viver aquilo, né? Viver mesmo na prática e não deixar uma coisa teórica. Então, a ansiedade, ela deve ser trocada pela ação, em qualquer sentido, seja no sentido secular, do trabalho, né? Por exemplo, uma professora, vou dar um exemplo, Marinê é professora, né? E às vezes dá aquela pilha de provas, né, Marinê, para corrigir, e a pessoa... Aí entra também até a preguiça, né? Entra a preguiça também, mas não vale a pena, porque tudo que a gente deve fazer, eu falando aqui na questão dos pratos, sabe uma coisa que eu tenho na minha mente com relação a essa história de deixar as coisas para depois? Por exemplo, nós somos mortais, somos seres mortais. Eu sei lá, eu disse que eu não deixo, mas você deixa aí você adoece, vamos dizer, uma hipótese, de madrugada você adoece, né? Aí tem que levar você correndo para o hospital.
Ou então você pode até estar morta no dia seguinte, né? Então, nada na nossa vida deve ser deixado para depois. Nada. Que a gente faz, a Bíblia diz que tudo que a gente tiver para fazer, faça conforme as suas forças, faça agora, né? E especialmente eu volto a dizer com relação à vida espiritual, não deixar nunca para depois. A gente sempre fazer como deve ser feito. E trocar a ansiedade pela oração. Às vezes nós estamos em momentos tão difíceis, né? Passando por problemas, pode ser problema familiar, pode ser problema financeiro, pode ser problema espiritual, como está a vida espiritual. Mas é exatamente nesses momentos cruciais da nossa vida, é exatamente nesses momentos difíceis que nós devemos recorrer à oração. É fazer como Jesus disse, que entra no teu quarto, né? Fecha a porta e vai lá conversar, né? Vamos lá conversar com o nosso Deus. Vamos derramar as nossas ansiedades diante do Senhor. E não há dúvida, eu sei que eu passo por isso, já passei, passo por isso, vocês passam. Mas nós temos um Deus maravilhoso, nós temos um Cristo, nós temos um Espírito Santo, né? Que nos auxilia em todas as situações das nossas vidas. A única coisa que requer é que a gente vá, é que a gente tenha a ação de buscar, né, nesses momentos de ansiedade. E nós vamos cantar depois o hino, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Esse hino que ele diz o seguinte: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Muitas vezes a gente não consegue o lenitivo, a gente não consegue transformar essa situação de ansiedade porque a gente não busca, não recorre. Não, esse hino aqui ele é maravilhoso para a gente cantar nos momentos difíceis, né? Eu sei que é muito difícil, irmãos, muito difícil mesmo. A gente louvar a Deus quando nós estamos tristes, ansiosos, amargurados, magoados, é muito difícil. Mas nós devemos fazer isso. Devemos, porque você sente alívio, alivia a ansiedade, alivia qualquer coisa que você esteja sentindo. Se você recorrer ao louvor, né, a gente sente o alívio. Eu lembrei agora a situação, quando meu marido morreu, eu digo para vocês, confesso com pureza de alma, que eu passei, eu não sei quanto tempo foi, mas depois que eu comecei assim, a ir para a igreja, eu não conseguia cantar o canto congregacional mesmo, os hinos, né, anunciado, eu não conseguia. Eu sentia assim uma barreira, eu sentia assim, é como se eu estivesse me violentando. É uma expressão muito, muito, muito pesada, mas era assim que eu me sentia. Entendeu? E eu lembrei, porque as lembranças vão chegando, né? Eu não sei se foi na mesma semana que Gessinho faleceu, eu não sei. Mas eu lembro que chegou uma equipe, uns irmãos lá na minha casa, um violão para cantar, estavam cantando. Bom, por uma questão de educação, de respeito, a gente aceita. Mas lá no meu íntimo, eu estava devastada. Eu estava aniquilada. Digo para vocês com pureza de alma, né? Mas todas as pessoas têm maneiras diversas de agir, de vivenciar certas situações da vida, né? Mas o meu foi desse jeito. E foi muito tempo que eu passei assim, muito tempo. Mas, voltando aqui, devemos trocar a nossa ansiedade pela oração. Eu distribuí para os irmãos umas frases para a gente concluir aqui a mensagem. Aí eu enumerei aí, 1, 2, então vocês vão seguindo a sequência, tá certo?
eu lembro que um é a irmã, né? Aí eu quero que vocês leiam. Então nós vamos ver o que é que Deus faz por nós nos momentos, né, que a gente necessita. Leia aí, irmã. Ah, ela vai ler no microfone, sério. Deus é bom, quer o melhor para mim. Amém. Pronto, eu quero que vocês leiam. Olha, Deus é bom. Deus quer o melhor para mim. Deus quer o melhor para você. Pode sentar, irmão. E podem guardar nas suas Bíblias, se vocês em certos momentos quiserem refletir sobre isso. Tem até aquele hino, né? Deus é tão bom. Eu lembrei deste hino. Deus é tão bom. Então, Deus é real. Deus é real. Muito bem, tá, Jaci? Muito bem. Então, coloquemos na nossa cabeça que Deus é bom. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para vocês. Deus quer o melhor para mim. A frase seguinte, 2. Deus é sábio, sabe o que é melhor para mim. Deus é sábio, sabe o que é melhor para mim. Deus é sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Então, não é à toa que lá na Bíblia diz que nós devemos buscar pela sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque Deus é a sabedoria, né? Então Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós, sabe o que é melhor para vocês e o que é melhor para mim. A terceira frase: Deus é poderoso, consegue fazer o que é melhor para mim. Glória a Deus. Deus é poderoso, gente. Deus tudo pode. Ele pode tudo. Tudo Deus pode. E Ele consegue fazer o que é melhor para nós. Agora, lógico que isso aí não é Deus fazendo essas coisas aleatoriamente, não. É quando nós buscamos a Ele. Coloquemos isso na nossa mente. É quando nós buscamos a Deus. A próxima. Deus é fiel, promete o que é melhor para mim, cumpre as suas promessas. Amém, irmão. Irmã, muito obrigada. Então Deus é fiel. A Bíblia não diz que Deus é fiel. Ele é fiel. Ele promete o que é melhor para nós. E Ele cumpre as suas promessas. Deus, minha gente, a Bíblia está repleta das promessas de Deus. Promessas lindas, promessas maravilhosas. E nós devemos requerer essas promessas para as nossas vidas. Deus quer que façamos isso. A próxima. Deus é paciente, espera até que eu esteja preparado para provar que é melhor para mim. Entenderam? Então, Deus é paciente. Obrigada, Marilene. Deus é paciente, Ele espera que eu esteja preparado. Veja que tudo que Deus faz, nós devemos também estar nessa perspectiva de Deus, né? Porque Deus não age assim, eu vou voltar. Deus não age assim aleatoriamente, não, de jeito nenhum. Ele age para que Ele haja, é necessário que nós façamos a nossa parte também, né? Então Deus é paciente. E a paciência de Deus é ilimitada. Eu lembro assim até de pessoa, tem aquela música de Marquinhos Maraial, né? Que ele disse que Deus esperou por mim, não é? Quantas pessoas que Deus esperou e que Deus está esperando ainda para chegar o momento, porque ninguém vai para o céu, né? Sem essa busca, não. Tem que ter a busca de tudo que a Bíblia aqui nos fala, buscar a Deus, tudo que Deus fala. Então, o homem ele está inserido nesse contexto. Irmão George. Deus é justo em qualquer situação. Tudo que Ele faz é com justiça. Que lindo. Deus é justo. A justiça de Deus, ela existe. Ela é primordial, certo? A justiça de Deus existe, é primordial. Então, nós devemos colocar em nossa cabeça, né, em nosso cérebro, em nossa mente, que Deus é justo. Deus é justo, Ele é justiça, Ele é a própria justiça. Então, se a gente fizer qualquer coisa que esteja fora, né, da justiça dele, nós é que somos prejudicados.
A próxima. Deus se importa comigo, sente a minha dor e está sempre ao meu lado. Glória a Deus. Então, concluindo aí essa reflexão, Deus se importa comigo. Às vezes a gente, veja só, irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós estamos passando momentos assim difíceis, certas situações. Às vezes a pessoa até diz, Deus não está olhando para mim, Deus não lembra de mim, Deus não está me vendo. Mas será que isso é verdade? Não, porque a Bíblia não diz isso. Deus está com o seu olhar, Ele está sempre olhando para nós, né? Então, devemos colocar assim no nosso raciocínio, na nossa mente, que Deus se importa assim com nós, conosco, né? Ele se importa sim. Quando você está sofrendo, quando eu estou sofrendo, Deus sente a nossa dor. Não há a menor dúvida disso. Se eu estou passando qualquer situação que não seja favorável, que não está trazendo benefício assim para a minha vida espiritual, principalmente, Deus está olhando por mim, sim. Deus está olhando por você. Deus está olhando por nós. Então, coloquemos na nossa mente, no nosso coração, que Deus se importa com a gente. Ele se importa. E para a gente concluir, abram aí 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para a gente concluir. 1 Pedro 5, 7. Posso ler? Então, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Devemos lançar, nós falamos aqui nessa mensagem falando sobre ansiedade. Como nós devemos administrar a ansiedade em nossas vidas? E aqui está o desfecho de tudo. Nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus amoroso. Nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que é amor. Né? A Bíblia diz que Deus é amor. E nós devemos verdadeiramente entregar nossas vidas a Ele, nos colocarmos sob a dependência dEle, nos colocarmos para que Ele guie as nossas vidas, não é? Lancemos todos os nossos anseios, todos os nossos problemas, todas as nossas amarguras, lancemos sobre Ele, porque com certeza, está escrito aqui, o que está escrito na Bíblia, nós cremos plenamente nas promessas de Deus. Então, não tenhamos a menor dúvida de que Deus cuida da gente. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos pedir a Deus para remover qualquer tipo de ansiedade, né, que nós estejamos vivenciando. E nós vamos concluir essa mensagem. Nós falamos aqui, trocar a ansiedade pela oração. Vamos cantar o hino 420. Convido os irmãos para nós entoarmos esse hino. Ó, que amigo em Cristo temos. Oh, que amigo em Cristo temos.
bondoso Deus, Pai Celestial. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Amém. Tu és um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Tu és um Deus que está com as mãos sempre estendidas para nós, para nos auxiliar, para nos confortar, para nos ajudar, ó Deus, nessa caminhada íngreme, que é a caminhada espiritual. Amém. Deus, não é fácil viver neste mundo de pecado, de tanto problema, meu Deus. Mas, louvado seja o teu nome. Amém. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia é infinita e ela não tem limite, meu Deus, não tem limite. Está estendida para todos aqueles que te buscam. Ó Deus, nos ajuda a trabalhar a questão da ansiedade em nossas vidas. Nós passamos ansiedades por diversos motivos. Às vezes, permitimos até, se nós não administrarmos, se não te buscarmos, às vezes ela pode redundar em depressão, em doenças, Pai. Mas nos ajuda. Remove toda a ansiedade que estiver em nós neste momento. Remove, meu Deus, tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Limpa o nosso ser, limpa o nosso coração, purifica-nos com a tua graça. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Ó Espírito Santo glorioso de Deus, nos auxilia, ser o nosso intercessor em todos os momentos de ansiedade que nós tivermos. Nos sustenta com a tua mão. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra que é poderosa. Tua palavra que não volta vazia. E com certeza ela falou aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos, meu Deus, viver, buscar, meu Deus, a Ti em primeiro lugar em nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, nos segurar em Tuas mãos poderosas, misericordiosas. E não permitir jamais que nos afastemos de Ti. Dá-nos a Tua paz, dá-nos uma noite de sono reparador, levando para os nossos lares na Tua santa companhia. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós Te oramos, Te agradecemos pelas Tuas bênçãos infinitas em nossas vidas. Em nome dEle, Pai. Amém.